Durante uma live do E-Detalhe, o Arthur Duval reagiu a 2 vídeos que demonstram como o nosso país ainda precisa ser construído. A reforma que tem que ser feita no Brasil, uma reforma profunda. A gente não adianta só bater no Lula, bater no Bolsonaro. A gente tem que entender que o brasileiro tem que se reformular enquanto povo. A gente precisa de uma coisa mais profunda. A gente precisa recuperar. Aliás, recuperar não. A gente precisa criar, porque sequer a gente tem. A gente precisa criar a nossa identidade. E ó como isso vai longe. Criar a identidade passa, inclusive, por mistificações. A gente criar mistificação. Vamos fazer o seguinte, já que a gente tá nessa viagem aqui, chega de ver coisa, tem muita coisa ainda de manifestação pra ver? Só tinha o discurso do Nicolas e ele chegando aqui, passando no meio das pessoas. Não, deixa, então, né? Que eu acho que esse é mais legal do que o discurso dele. Vamos só pôr o Nicolas aí, vamos só pôr o Nicolas aí. Ele é o futuro presidente do Brasil. Aclamado, velho. Futuro presidente do Brasil. Olha lá, eu vou te dizer, sabe quem se incomoda muito com essa imagem? Jair Bolsonaro. A família Bolsonaro tá assim, cara. A família Bolsonaro tá olhando isso aí e tá falando, fudeu. Esse cara vai ser o presidente do Brasil, não tem jeito. Não tem jeito, né, mano? Olha que da hora. Brasil nesse cara, é isso aí, mano. Parabéns, mano. Você tá no caminho certo, viu, irmão? Demorou. Faz o seguinte, põe o vídeo da menininha. Esse vídeo eu vi hoje, tá? Eu mandei no grupo hoje. Que eu vou te mostrar uma coisa que a gente tem um problemaço, né? Que os patriotas e tal. Eu desafio você que é patriota. Você que fala assim, eu sou de direita. Eu não gosto da esquerda. Eu não gosto de discurso vitimista. Refuta essa menina com a qualidade que eu vou refutar agora. Dá uma olhada no que ela vai falar. Presta atenção no que eu vou falar depois. E entenda a distância que a gente tem, inclusive das pessoas que concordam com a gente. Vai lá, põe a menininha. E aí, filho, já sabe quem descobriu o Brasil? Tá indo pra escola? Sei. Quem? Dizem, né, que foi o Pedro Álvares Cabral. Ele não foi, não? Não. Ué, eu aprendi que foi ele. Vamos lá. Então, Na escola eu aprendi que quem descobriu o Brasil foi um cara chamado Pedro Álvares Cabral. Se ele tivesse vivo, eu faria questão de não fazer ele vivo. O Brasil não foi descoberto, foi invadido e explorado, pendurando a bandeira nessa terra dos povos originários que chegaram nesse solo há 10 mil anos atrás. Guaranis, Miucus, Catapós, Pinabás, Cataxós, Potiguaras, Chavãs, Maurás. Liberdade, Pausa aqui. Contras na... Você já tá falando errado, tá? A menina quer pagar inteligente, já que o pai resolveu expor a menina a esse ridículo. O nome indígena de povos indígenas, você não usa o S no plural. Então você não fala os cataxós, é os cataxó. Você não fala os tupis, são os tupi. E só uma coisa, não é que esses povos estavam aqui vivendo em harmonia, tá? Eu vou te dizer, inclusive, que os tupi-guarani eram povos guerreiros que vieram lá de cima do Brasil, lá da parte mais ao norte, e foram descendo, dizimando os verdadeiros povos originários aqui do Brasil, que não sobraram nenhum quando os portugueses chegaram. Você sabia disso? Você sabia que os tupi-guaranis são povos invasores? Mas tudo bem, essa história a gente conta depois. Continua. Mais. Temos que agradecer a Portugal. Só temos o que temos hoje graças à colonização, desmatamento, pobreza extrema, racismo, morte, poluição, 500 anos de Brasil, 300 escravidão e só 125 de uma falsa abolição. Senhora Maria Jesus, atualmente escravizada, nossa ancestralidade foi toda estuprada. E vocês acham que a gente deve algum tipo de gratidão? Não. Meu Deus. Conscientização. O grito de defender morte não foi bem uma revolução. O Brasil Império de Dom Pedro I financiou a escravidão, segundo o sul de Paleoro, mas liberdade sem trabalho, sem comida moradia de nada adianta, e é por isso que juntou as periferias. E olha, hoje em dia a gente trabalha, reproduz e a gente merece a gente. O Brasil tá muito longe, tem só SPRJ, é o país continental. Olha em volta e todo mundo acha que é tudo uma coisa só. Meu Deus, filho, você me deixou agora sem palavras. Você que é patriota, você que tá nessa manifestação, você provavelmente discorda dessa menina, né? Você acha que esse é um discurso vitimista e é um discurso horrível. Você acha que você vai mudar o Brasil, você acha que você vai transformar a mente dessa menina, né, e desse pai ridículo que acha que esse discurso vitimista é algo bom, fazendo o quê? Acreditando no Padre Kelmo, acreditando no Valdemar da Costa Neto, falando que o próximo presidente do Brasil é o Nicolas. Você acha que é assim que você vai fazer? Não, não é. Eu vou te dizer uma coisa, a gente não sabe quem a gente é. A gente não sabe a história do nosso povo. Você sabe quem foi Bartolomeu Dias? Sabe quem foi Bartolomeu Dias? Então eu vou te contar. O Bartolomeu Dias, ele foi incumbido de contornar a África para chegar às Índias. Qual é o contexto disso tudo? Você tinha na Itália, né, que na época não era Itália, você tinha várias cidades-estado ali, você tinha os genoveses, você tinha os venezianos, etc., onde basicamente você tinha
a Rota da Seda. A Rota da Seda era uma rota terrestre que fazia o comércio da Europa com a Ásia. Então, a Rota da Seda era basicamente uma veia gigante de comércio que era muito atacada por ladrões, etc, etc. Portugal e Espanha, que estavam na Península Ibérica, então eles estavam geograficamente mais longe ali da Itália, eles precisavam de uma alternativa para a Rota da Seda. Cara, nós precisamos... O comércio está todo lá, está todo em Veneza. Inclusive, né, você tem a famosa história do mercador de Veneza, etc, etc. Nós precisamos concorrer com esses caras. Como é que a gente faz? Não dá para passar por terra, porque a gente está mais longe e esses caras dominam a Rota da Seda. E nós não vamos entrar em guerra com eles. Existe um jeito. Vamos por mar? Tá, então vamos por mar. Só que ninguém sabia o que tinha lá para baixo. Cara, vamos contornar a África, vamos chegar onde ninguém sabia. Inclusive, algumas pessoas achavam que a África era grudada no Polo Sul. Porque os caras tentavam ir e cara, não acaba. A África não acaba, cara. Caramba, é muito grande. Então, um cara chamado Bartolomeu Dias, ele foi até como é que é? Não chamava Boa Esperança, chamava o Cabo das Tormentas, que é o final ali da África. E ele voltou. Ele conseguiu passar e ele voltou. Ele passou, falou, opa, passei e voltei. Voltou, chegou lá no rei de Portugal. Inclusive, essa história é muito interessante, cara. Ele chegou, porque o Cabo das Tormentas era basicamente um lugar onde os navios naufragavam. Era um lugar muito difícil de você passar de navio. Só uma curiosidade, um dos problemas para você passar com navio é a baixa densidade da água, que isso ocorre por conta de bolhas de ar. Então, por exemplo, você pegar um aquário, coloca um barquinho de papel em cima, ele vai boiar. Se você pegar um negócio, um soprador de ar e colocar embaixo, você vai ver que vai ficar um monte de bolha, aquele volume perde densidade, então o navio afunda, então o barco afunda. Isso é um dos motivos pelos quais você tem alguns lugares do oceano que navios afundam, porque a densidade é menor, porque você tem muitas bolhas de ar por algum motivo. Enfim, esse cara voltou. E olha só que interessante, tinha um outro cara chamado Cristóvão Colombo. Esse Cristóvão Colombo, se não me engano, ele era genovês, ele era italiano. Eu lembro que ele não era português, ele era italiano. E o Cristóvão Colombo, ele tava falando com o rei de Portugal, falando, rei, me dá dinheiro para eu financiar uma expedição para eu chegar às Índias. Eu vou chegar às Índias. E o rei de Portugal tava, não vou te dar. Não vou te dar o dinheiro. Ele, então beleza, então eu vou lá na Espanha pedir dinheiro pro rei da Espanha. Aí ele foi lá em Castela. Chegou lá em Castela e falou, Castela, eu quero financiar uma expedição para eu chegar às Índias. E Castela ia dar o dinheiro. Aí o rei português falou, cara, o Bartolomeu Dias não volta. O cara não volta. O que aconteceu? Será que ele morreu? Será que ferrou? Bom, chama o Cristóvão Colombo. Pegou e mandou buscar o Cristóvão Colombo lá em Castela. Ele tava lá pedindo dinheiro pro reino de Castela. Cristóvão, volta que o rei vai te dar dinheiro. Beleza, ele voltou. No dia que ele voltou, ele chegou ali pra falar com ele, agora a grana, hein? Agora vem a grana, agora eu vou fazer minha expedição. No dia que ele chega, quem chega? Bartolomeu Dias, no mesmo dia. Não acredito. Vocês me mandaram, já me deram não. Fui lá pedir dinheiro pra Castela, voltei aqui, no dia que eu chego, que eu sei que eu vou ter o dinheiro, o cara volta, meu. Porra, meu. Aí chega o Bartolomeu Dias, passei o cabo das tormentas. O que o rei de Portugal faz? Um abraço aí, Cristóvão Colombo, vai questionar tudo lá pra casa do chapéu. Bartolomeu, já muda o nome, então já não é mais Cabo das Tormentas, porque isso não é bom, né, em termos de propaganda. Eu não quero financiar expedições, eu não quero que os mercadores achem que tem uma rota que vai passar por um lugar chamado Cabo das Tormentas. Não, vamos chamar de Cabo da Boa Esperança, porque a gente vai concorrer com a Rota da Seda. E financiou outra expedição pro Bartolomeu Dias, enfim, e outros. E se eu não me engano... o próximo foi Vasco da Gama. Aí o Vasco da Gama foi lá e passou e chegou nas Índias. Cristóvão Colombo foi de novo lá em Castela. Dá um dinheiro aí. Eu quero ir para as Índias por outro caminho. Deram o dinheiro pro cara, o cara pegou e chegou onde? Chegou nas Américas, né? Que, aliás, uma coisa muito interessante, as Américas chamam América por causa do Américo Vespúcio, que não era um navegador. Américo Vespúcio era um... Como é o nome do cara que faz mapa? Cartógrafo o nome, né? Ele era um cartógrafo, né? E depois teve outra expedição financiada, essa sim por Portugal, de Pedro Álvares Cabral, que chegou no Brasil, que também trouxe o Américo Vespúcio, que continuou a desenhar o mapa, e aí ele percebeu, ele falou, pera, isso aqui não é Ásia não, cara. Eles acharam que eles deram a volta e chegaram na Ásia. Não, a gente não chegou na Ásia, a gente chegou em outro lugar. Aqui é outro lugar. O que é? Não sei. Né? E depois colocaram o nome de América, do Américo Vespúcio, que dizem que é uma fake news, né? Porque ele não é descobridor de nada, ele só desenhou a parada. Né? Então, quando uma menina dessa
fala assim, não, os povos... Não. Isso significa uma crise profunda de identidade do nosso país, porque a gente nem mistifica, a gente nem torna mitos aqueles que são verdadeiros mitos. A gente não conhece a história das grandes navegações. Nós hoje somos o que somos. Nós falamos esta língua, chamada língua portuguesa, por causa desses heróis, cara. Por causa desses heróis. Esses grandes heróis, eles não são mitificados na nossa história. Pra você ter uma ideia, eu lembro quando eu aprendi na escola, né? Pra mim, na escola, Pedro Álvares Cabral e Dom Pedro II era junto, eles eram brother, todos esses caras antigos aí. Não, cara, tem uma separação gigantesca disso. Gigantesca. E, aliás, isso tudo tá interligado. Ela fala de escravidão. Nesta época, onde nem tinham os navios negreiros, porque nem existia, né, a América para essas pessoas europeias, o que estava acontecendo na África? Lá existia um reino gigantesco chamado Reino do Congo. Sabe o que tinha ali? Dominação, exploração e escravidão. Você sabia disso? Você sabia que o Reino do Congo, assim como os impérios americanos aqui, né, antes da descoberta pelos portugueses, eles eram temidos e odiados por outros reinados menores em volta? Quando você tem, por exemplo, aqui você tinha os maias e os astecas. Os astecas, eles eram odiados pelas tribos em volta, porque eles basicamente matavam todo mundo. Inclusive tem uma história de um rei próximo ali dos astecas, que foi prometida a filha dele em casamento a um dos líderes astecas. Ele falou, não, beleza, vai casar com a minha filha, que legal, vamos unir os reinos, vai estar tudo certo. Aí o cara casou com a filha dele e sacrificou ela em nome dos deuses. Então o cara matou a filha do cara. Eles se odiavam, por isso que quando os espanhóis chegaram aqui, as tribos em volta ajudaram a destruir os astecas. É a mesma coisa no Congo. Quando os portugueses chegaram no Congo, eles entenderam ali uma ordem hierárquica onde o Congo dominava as outras tribos e já tinha escravidão. E aí, olha só, eles trocaram escravos com armas de pólvora. Olha que loucura, quem é que inventou a pólvora? O chinês. Por que o chinês inventou a pólvora? Porque eles tinham medo da ameaça japonesa. Então, tá tudo interligado. Você não consegue fazer essa separação, esse anacronismo ridículo de falar, não, porque a escravidão não foi uma instituição portuguesa. A escravidão não foi. Os navios negreiros, sim. A escravidão a partir do racismo, sim. Agora, a escravidão em si, não. Então, nessa época, que esses caras que eu contei, que o Cristóvão Colombo estava lá correndo atrás de financiamento, o Bartolomeu Dias estava cruzando o cabo criando o Cabo da Boa Esperança, o Vasco da Gama estava se aventurando para tentar chegar nas Índias, no Congo existia escravidão, dominação, exploração de negros com negros. Quando os portugueses chegam na América, depois de muitos anos, eles começam a fazer o comércio escravagista, e aí sim você tem a instituição escravidão por conta de cor de pele, que teve origem na própria África com a escravização de outros negros pelo Reinado do Congo. Isso tem que estar posto. E aí, como eu falei, quando eu tava na escola, eu não sabia nada disso, cara. Eu não sabia nada disso. Pra mim, era tudo, Dom Pedro I, II, Américo Vespucci, era tudo a mesma coisa. Não, depois de muito tempo, cara. Muito tempo. Aí, depois que o Brasil virou colônia, deixou de ser colônia, aí você tem o Brasil Império, com Dom Pedro I, que foi um herói, cara. Um herói com todos os seus defeitos. Traía a esposa, era mulherengo, era... Tinha escravos? Tinha, mas só por causa dele, eu não sei em que região do Brasil você está, mas só por causa do Dom Pedro I, o cara no norte do Amapá e o cara no sul do Rio Grande do Sul falam a mesma língua. O cara no interior do Mato Grosso, só por causa dos bandeirantes, ele fala a mesma língua portuguesa. Aí vem lá o Dom Pedro I, aí depois vem Dom Pedro II, acaba com a escravidão. Aí você tem diversas crises, diversas revoltas. E o Brasil quase se quebrou em vários países, como a América Espanhola teve. Colômbia, Equador, Bolívia, tudo. Essas repúblicas todas, que aliás a Colômbia chama Colômbia por causa do Cristóvão Colombo. Todas essas repúblicas se quebraram porque não tiveram uma unidade forte como o Império Brasileiro teve. E aí pega uma menina em 2026 pra falar uma merda dessa. E aí, o povo contrário, não, vamos refutar ela, vamos trazer os mitos. Não! Tá pagando pau pra Valdemar da Costa Neto e Padre Kelmo, irmão! Você entendeu o problema do Brasil? De um lado você tem a menina falando, não, porque os povos originários... Você nem sabe quem são os povos originários. Nem se sabe.
A língua que você fala não é dos povos originários. E vou falar uma coisa mais polêmica. Nós falamos português, nós temos muitos costumes europeus, porque a cultura europeia é uma cultura, olha lá, superior. Superior. Foi uma cultura que dominou a outra. A cultura não é uma coisa frágil. A cultura não é uma coisa que tem que ser protegida como um bebê num berço. A cultura é a passagem de tradições durante gerações, é uma coisa forte. Se uma cultura dominou a outra, foi porque ela foi dominante, ela foi preponderante, ela foi superior. Então é isso. A verdade é que os povos originários do Brasil nunca dominaram nenhum território além do nosso. Eles nunca se sobrepuseram em nenhuma cultura europeia que chegou depois. Em nenhum lugar do mundo isso aconteceu. Em nenhum lugar do mundo. Quando os europeus malvadões chegaram na Austrália, tinha os aborígenes australianos. Qual a língua que a Austrália fala hoje? É a língua dos aborígenes ou é a língua inglesa? Então não tem o que dizer, irmão. Houve uma dominação e acabou. Isso faz séculos. E você é fruto dessa mistura, assim como eu. Então não adianta a gente ficar querendo fazer esse anacronismo ridículo de colocar heróis e mocinhos e vilões, né? E achar que de um lado é tudo bom, de outro lado é tudo ruim. Não, isso não existe. Isso não existe. Todas as figuras históricas, elas são controversas, todas têm os seus aspectos virtuosos, todas têm os seus defeitos e a gente deve sim mitificar essas figuras. Por exemplo, a gente não fala, eu sou fã do Brasil Império. Sou fã do Brasil Império. Ao mesmo tempo, eu sou fã de Antônio Conselheiro, que foi um revoltoso contra a coroa portuguesa. Ué, como é que eu posso ser fã dos dois? Então, é como se você fosse fã do Corinthians e do Palmeiras. Sim, porque você admira que você é produto desses dois. A gente não glorifica os nossos heróis. E aí um povo sem heróis fica buscando heroísmo em Padre Kelmon. O tiozão lá fica na manifestação. Você tá lutando pelo Brasil. Você não sabe quem você é. Assim como essa menina não sabe. E um fica tentando refutar o outro. A menina vai olhar pra você e falar, você é um produto aí da exploração portuguesa, você é um produto do escravagismo. E você vai olhar pra essa menina e falar, você é um produto do comunismo! Vocês nem sabem o que vocês estão falando. Entendeu? É um absurdo isso, cara. É um absurdo. E eu não tô falando isso com ar de autoridade, porque eu sei quem eu sou. Não é isso, cara. Mas a gente precisava ter uma unidade identitária. Nos Estados Unidos, você não tem dúvida que você é filho de Abraham Lincoln. Você não tem dúvida que teu país é produto dos pais fundadores. Aqui no Brasil a gente tem, cara. Enfim, você que gosta desse tipo de coisa, você que não quer ser um imbecil, tá? Entre no Valet Plus, porque no Valet Plus você vai ter acesso a esse tipo de conhecimento, tá? Você vai ter acesso a esse tipo de coisa. Você precisa entrar lá. Você vai se tornar uma pessoa mais inteligente, você vai se tornar uma pessoa mais interessante se você estiver no Valet Plus. Entendeu? A hora que uma menininha dessa fala uma besteira dessa, você refuta ela com profundidade de conteúdo. Entendeu? Você não vira um imbecil falando, eu tô aqui com o Bolsonaro contra o comunismo. Pelo amor de Deus, velho. Gostou dessa análise? Assista a live do iDetalhe no canal do MBL Live TV ao meio-dia. Para mais cortes como esse, se inscreva no Pela Missão.